Presentes os conselheiros Fernando Augusto Melo Guimarães, Ivan Leles Bonilha, José Durval Matos do Amaral, Fábio de Souza Camargo, Maurício Requião de Melo e Silva e Agostinho Zucchi, e os conselheiros substitutos Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, Tiago Barbosa Cordeiro, Cláudio Augusto Cânia, Tiago Álvares Pedroso, Lívio Fabiano Sotero Costa, Muriel Rei e José Maurício de Andrade Neto, e o representante do Ministério Público de Contas, Procurador-Geral Gabriel Guilherme, declaro aberta a 45ª sessão ordinária do Tribunal Pleno de 2025. Submeto a ata da sessão ordinária número 44, de 26 de novembro de 2025, para homologação. Em discussão, está homologado. Concedo a oportunidade para as comunicações previstas no inciso 2º do artigo 436 e para devolução e inclusão em pauta dos processos de que tratam o parágrafo 4º do artigo 429 e o artigo 522, todos do regimento interno. Eu consulto. Por gentileza, senhor presidente. Com a palavra, o conselheiro Agostinho Zucchi. Senhor presidente, em caráter excepcional, eu solicito a Vossa Excelência a inclusão em mesa do processo 72, 90, 71, 25 de certidão liberatória do município de Tapejara. Está incluído o conselheiro Fábio Camargo. Obrigado, senhor presidente. Solicito a inclusão em mesa do processo de certidão liberatória autos 760 416 25, formulado pelo município de Guamiranga. Está incluído. Conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, para solicitar a inclusão em mesa do processo de membro 77 42 27 25 e processo de certidão liberatória 76 11 53 25. Estão incluídos. Conselheiro Maurício Requião. Para devolução, senhor presidente, do processo 51, 72, 32/25, de relatoria do conselheiro Durval Amaral, e também do processo 48, 8100 de 24, igualmente de relatoria do conselheiro Durval Amaral. Feitas as devoluções, eu tenho duas comunicações a fazer. Uma é objeto do requerimento externo 73070325, em que a nossa diretoria jurídica sugere a comunicação em sessão do resultado do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 3815, Paraná, em que havia um questionamento da Tricom sobre dispositivos da nossa lei orgânica e o julgamento foi pela ausente alegada inconstitucionalidade da expressão sem poder de voto ou participação majoritária, constante do artigo 138, inciso 1º da nossa lei orgânica, e, no mais, foi julgado prejudicado o pedido. Então, o julgamento foi pela improcedência e, em parte, prejudicado o pedido. Há uma outra comunicação que, na verdade, diz respeito a uma proposta de projeto de resolução que tem por objetivo alterar a Resolução 70, de 13 de fevereiro de 2019, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelos entes credores municipais, a partir da emissão de débito. A proposta, na verdade, é de que esse projeto de resolução faça adequação do nosso regimento interno à decisão do CNJ, que tornou obrigatório o protesto na execução dos títulos. A proposta de resolução foi o projeto previamente encaminhado aos gabinetes. Eu coloco, então, em discussão a abertura, o encaminhamento desse projeto de resolução. Em discussão, está aprovado. Para a relatoria, eu designo o conselheiro Maurício Requião de Melo e Silva. Solicito ainda a inclusão em mesa do projeto de instrução normativa 720.887.25, do ato de contratação do Tribunal 715.011.25 e do convênio 716.522.25. Deixo ainda a palavra livre.
Não havendo quem queira fazer uso, eu inicio com o relato dos 3 processos que eu solicitei inclusão. O primeiro, 720, 887 e 25, é um projeto de instrução normativa que dispõe sobre a fiscalização, acompanhamento da execução e a captação de dados pelo SIM-AM de emendas parlamentares estaduais e municipais e estabelece normas para assegurar a transparência, a rastreabilidade e conformidade constitucional dessas transferências. Na verdade, essa instrução normativa ela se refere ao cumprimento de determinação contida em decisão monocrática do ministro Flávio Dino, nos autos de arguição de descumprimento de preceito fundamental número 854, que estabeleceu a obrigatoriedade de edição por cada Tribunal de Contas do país de ato normativo específico sobre transparência e rastreabilidade das emendas parlamentares aprovadas pelos excelentíssimos deputados estaduais e vereadores. A Diretoria de Tecnologia da Informação identificou os impactos relacionados ao sistema, CGF tomou ciência, nossa diretoria-geral deu encaminhamento, entendendo que a minuta está em conformidade e, portanto, a proposta, senhores conselheiros, é de aprovação do projeto de instrução, reiterando que trata-se do cumprimento de decisão do Supremo Tribunal Federal, que está em discussão, em votação. Aprovado. 715.011.25 é um ato de contratação do Tribunal, uma contratação direta do SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados, por inexigibilidade de licitação em razão de exclusividade de fornecedor. Na verdade, se trata do acesso a dados cadastrais de pessoas físicas e jurídicas da Receita Federal do Brasil para subsidiar a instrução dos processos, efetividade de auditorias e sustentação dos sistemas operacionais. Foi apresentado o estudo técnico preliminar, com vigência de 60 meses, valor global de aproximadamente R$ 267 mil. As manifestações da supervisão de licitações e contratos da Diretoria de Finanças, Diretoria Jurídica, Controle Interno e Ministério Público são favoráveis. Apenas a nossa Diretoria Jurídica faz algumas ressalvas que eu consigno no voto, sem prejuízo da aprovação da presente contratação, que está em discussão, em votação, aprovado. Por último, 716.522.25 é a celebração de um termo de cooperação técnica entre esse tribunal e a Coapar, tendo por objeto a prorrogação da sessão funcional da senhora Cristiane Cruz Busato para o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2026. A Diretoria-Geral autorizou a tramitação, a supervisão de licitações e contratos não identificou impedimento, a Diretoria de Finanças manifestou-se favoravelmente, da mesma forma, a Diretoria Jurídica, Controle Interno e Ministério Público de Contas. O voto, portanto, acompanhando a instrução, apenas eu ressalvo novamente a recomendação da DIJUR com relação ao erro material, é para formalização do referido termo de cooperação técnica, que está em discussão, em votação, está aprovado. Para o relato de seus processos, concedo a palavra ao conselheiro Fernando Guimarães. Sim, senhor presidente, agradeço a atenção, mas não tenho processo a relatar. Esta presidência agradece. Com a palavra o conselheiro Ivan Leles Bonilha. Senhor presidente, inicialmente é o único processo que trago à apreciação, é o protocolo 23.329/25 de Jacarezinho. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, conselheiro Durval Amaral. Se não houver objeção, eu gostaria de solicitar vista. Vistas concedidas a Vossa Excelência. Nesta sessão, creio que seja o único processo. Obrigado, presidente. Esta presidência agradece a participação de Vossa Excelência. Com a palavra, o conselheiro Durval Amaral. Senhor presidente, processo 77, 42, 27 e 25, trata-se de processo de membro do tribunal. Em virtude do impedimento do conselheiro Fernando, fica convocada a conselheira Muriel Rei para a composição de quórum. Então, trata os autos de processo de membro do tribunal,
com embasamento na absoluta necessidade de serviços, pugna pela indenização das férias ainda não usufruídas, alusivas ao exercício de 2025, no total de 15 dias. O processo encontra-se regularmente instruído pela Diretoria de Gestão de Pessoas, com pareceres favoráveis da Diretoria Jurídica e do Ministério Público de Contas. Face ao exposto, atendidos os requisitos constantes do artigo 1º da Resolução 49/24 desse Tribunal, acompanhando os opinativos da Unidade Técnica do Parquê de Contas, eu voto pelo deferimento do pedido, independentemente do trânsito julgado, senhor presidente. Está em discussão. Em votação. Aprovado. O processo 76.1153.25, trata-se de pedido de certidão liberatória formulado pelo município de Itamarana, por intermédio da sua representante legal, Luísa Suzukawa, para fins de recebimento de transferência voluntária ao município. Alega, em suma, que necessita da certidão para fins de assinatura de convênios com o governo do Estado do Paraná, informa que o município está cumprindo as determinações que tratam da regularização, adequação do quadro de pessoal da área da saúde, conforme documentos acostados. A Coordenadoria de Contas opinou pelo indeferimento do pedido diante de atrasos verificados junto à agenda de obrigações. A CAGE se manifestou pelo deferimento do pedido. A Coordenadoria de Execuções, por sua vez, informou que o prazo para cumprimento integral da única pendência ainda remanescente, decorrente do Acordo 686/24, da Secretaria do Tribunal Pleno, que se encerrava em 28/11/25, apresenta pedido de prorrogação para cumprimento, o qual está sendo analisado pelo excelentíssimo relator, razão pela qual entendeu que a pendência pode ser afastada para fins de deferimento da certidão liberatória. O Ministério Público de Contas manifestou-se pelo deferimento do pedido, pois verificou que na agenda de obrigações consta apenas o atraso no envio do mês 10 de 25, e, em relação ao cumprimento da decisão acima mencionada, há pedido de prorrogação de prazo para cumprimento com parecer favorável da CAGE. O voto, senhor presidente, considerando o andamento processual da determinação constante do item 1 do Acordo 686/24, entendo que o apontamento pode ser superado, excepcionalmente, nesse momento, para fins de concessão da certidão requerida. No tocante ao encaminhamento do SIM-AM, verifico que constam em atraso somente os dados referentes ao mês 10 e 25. Entretanto, embora o encaminhamento dos dados mensais do SIM-AM seja imprescindível para o exercício da atividade de controle e fiscalização dessa Corte de Contas, certo é que o município de Itamarana demonstrou que possui diversos convênios ativos em tramitação, cuja obstacularização poderá gerar prejuízo à população e ao interesse público. Assim, na esteira das decisões por mim, exaradas em processos similares, entendo que a pendência relativa ao atraso ao SIM-AM pode ser excepcionalmente relativizada para fins de determinação, para fins de deferimento da certidão requerida. Diante do exposto em caráter excepcional, voto pelo deferimento do pedido, expedindo-se a certidão liberatória requerida pelo município de Itamarana, com validade de 60 dias. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Nesse momento era só, senhor presidente. Esta presidência agradece. Com a palavra o conselheiro Fábio Camargo para o relato de sua pauta. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimento os demais colegas, nossa conselheira substituta, procurador doutor Gabriel, nossa secretária, cumprimento os servidores, colaboradores. Senhor presidente, inicio a pauta pelo processo que eu solicitei inclusão em mesa, certidão liberatória, formulada pelo município de Guamiranga. Coordenadoria de Acompanhamento de Atos de Gestão e a Coordenadoria de Medidas Executórias informaram que o município está apto para receber a certidão liberatória. A Coordenadoria de Contas se manifestou pelo indeferimento do pedido, pois existem pendências em relação à agenda de obrigações referente às informações do SIM-AM, do mês de outubro de 2025. Por fim, o Ministério Público de Contas opinou pelo indeferimento do pedido, pois a pendência restritiva referente ao SIM-AM não havia sido solucionada na data do seu parecer. Esse é o breve relatório. No presente caso, senhor presidente, o município esclareceu que o atraso é decorrente de situação extraordinária proveniente do fato
de que os dias para entrega dos dados do CIAM correspondeu a dias sem expediente regular no âmbito municipal, sendo impossível a regularização imediata por parte do município. Diante das justificativas apresentadas na exordial, demonstrando que o não atendimento das normas decorreu de fatos alheios à vontade do gestor, o não indeferimento do requerimento seria medida desproporcional e gravosa à coletividade daquele município. Privar o referido município de receber a pleiteada certidão liberatória se mostra absolutamente irrazoável e desproporcional no caso concreto, sobretudo diante da baixa lesividade de pendência em comparação ao risco de prejuízo que poderia ser causado aos munícipes, caso fosse inviabilizado ao Poder Executivo o recebimento dos recursos oriundos dos convênios almejados. Dessa forma, senhor presidente, diante do risco de dano reverso e das circunstâncias do caso concreto, voto pelo deferimento do pedido formulado pelo município de Guamiranga pelo prazo de 60 dias, senhor presidente. Está em discussão. Em votação. Aprovado. Senhor presidente, processo 456-35725 trata-se de tomada de contas extraordinária com pedido de medida cautelar encaminhada pela 4ª Inspetoria de Controle Externo em face à Casa Civil do Estado do Paraná. Na sessão ordinária de número 29, efetuei o relato do voto, ocasião em que o conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães solicitou vista dos autos. Tendo em vista que já procedi o relato do presente processo, nesse momento voto pela homologação da medida cautelar requerida nos termos do meu despacho, número 99825, peça 25, no qual determinei que a Casa Civil do Estado do Paraná suspenda de forma imediata as medições e os pagamentos vinculados ao contrato número 214624, celebrado com a Fundação de Apoio à Pesquisa e à Cultura, FAPEC, até o julgamento de mérito dos achados de fiscalização da presente tomada de contas extraordinária, bem como que apresentem documentações comprobatórias que evidenciem o detalhamento de todos os gastos realizados no âmbito do contrato. É como voto, senhor presidente. Está em discussão. Senhor presidente, se não houver oposição do conselheiro Fábio, até porque está automaticamente vigindo a liminar, eu vou solicitar vista. Não havendo oposição, vistas ao conselheiro Durval Amaral. Conselheiro Fábio continua com a palavra. Sem palavras, está atendida a pauta. Agradeço a oportunidade, senhor presidente. Esta presidência agradece. Com a palavra o conselheiro Maurício Requião de Melo e Silva. Sem processos nessa tarde, presidente. Esta presidência agradece. Com a palavra o conselheiro Agostinho Zucchi. Obrigado, senhor presidente. Ao cumprimentá-lo, cumprimento a todos, conselheiros substitutos, nobre procurador, conselheira substituta, colaboradores que acompanham esta sessão. Processo 72.9071/25 do município de Tapejara, que solicitei inclusão em mesa. Trata-se os autos do pedido de emissão de certidão liberatória formulado pelo município de Tapejara, diante da impossibilidade de emissão automática pelo sistema de Tribunal de Contas. Os autos foram encaminhados à Coordenadoria de Contas, que se manifestou pelo indeferimento da certidão em razão do não cumprimento mínimo do Índice Constitucional da Educação na manutenção e desenvolvimento do ensino referente ao exercício 2024. O Ministério Público de Contas, igualmente, opinou pelo indeferimento amparado nas restrições apontadas pela Coordenadoria de Contas. Por sua vez, a Coordenadoria de Acompanhamentos de Atos de Gestão e a Coordenadoria de Medidas Executórias opinaram pelo deferimento. A pendência que impede o deferimento automático da respectiva certidão liberatória refere-se ao não atingimento do percentual mínimo de investimento em educação, sendo que o índice de 25% não foi alcançado pelo município, faltando 0,99% para que pudesse ter baixa nessa materialidade da irregularidade.
registra-se que a restrição à emissão automática da certidão decorre de falha verificada na gestão anterior, sendo que a gestão atual adotou medidas tendentes à regularização da pendência, consoante indícios acostados nas folhas número 3 e 5 da peça número 3, constante nos autos. Inclusive, o plenário desta Corte, por meio de acordo 13.26.25, da relatoria do eminente conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães, e do acordo 24.22, da relatoria do conselheiro José Durval do Matos Amaral, já se manifestaram favoravelmente à emissão excepcional de certidão liberatória ao município de Itapejara em razão da adoção de medidas visando o saneamento da restrição. Assim, em respeitosa divergência das manifestações da Coordenadoria de Contas e do Ministério Público de Contas, propõe o deferimento excepcional do requerimento com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como no risco de prejuízo ao interesse público primário da população, tendo em vista a possibilidade da assinatura de vários convênios antes do fechamento do orçamento do Estado. Diante do exposto, voto pelo deferimento excepcional do pedido formulado pelo município de Itapejara e a expedição de certidão liberatória nos termos do artigo 297 do Regimento Interno, com validade de 60 dias. É o relatório e voto. Que está em discussão. Em votação. Aprovado. Senhor presidente, tem o processo 46.45.34/23 da Companhia Paranaense de Energia, aonde são interessados Arilson Maroldi Chiorato, Ana Júlia Pires Ribeiro, Antenor Gomes de Lima, Jorge Gomes de Oliveira, José Rodrigues Lemos, Luciana Guzela Rafaim, Renato de Almeida Freitas Júnior, Gleis Helena Hoffmann, Ana Carolina Moura Melo D'Artora, Antônio Tadeu Venere, Elton Carlos Welter, José Carlos Beck de Oliveira e Silva. Uma representação que inclusive já foi solicitada à vista pelo deputado Durval Amaral, e como há quórum completo, então, devo eu fazer aqui a leitura do voto e da fundamentação com relação a essa questão. A análise dos autos demonstram que os fundamentos, informações, documentos trazidos aos autos... Zucchi, apenas pela ordem, esse processo estava na sessão virtual e eu participei da votação. Então, nesse caso, seria o conselheiro Fernando que presidiria o julgamento deste processo. Você continua com a palavra. Senhor presidente, pela ordem, peço a palavra. Queria pedir vistas do processo. Não havendo posição, vistas concedidas. Retorno à presidência a Vossa Excelência. Pela ordem. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, com a palavra o conselheiro Fábio Camargo. É apenas fazer uma observação, senhor presidente. É até importante esse pedido de vista do conselheiro Ivan, para que a gente possa, no momento oportuno, ter a discussão. Nós estamos vivendo um momento de atenção no Brasil sobre os holofotes no banco, que vem trazendo uma quebradeira financeira, e um dos controladores ocultos do Banco Master se chama Tanuri, do qual é useiro e viseiro das cotas da Copel. E ontem, conselheiro Bonilha, Venceslau Braz, terra que Vossa Excelência é oriundo, sofreu um vendaval que ficou horas sem luz. Horas. E
assim como tem sido, infelizmente, depois que a Copel pseudamente foi vendida. Então, eu só quero fazer esse alerta, né, porque o Tribunal de Contas agora, inclusive, que teremos aí as contas a relatar através do nobre conselheiro Maurício Requião, e que, obviamente, teremos um cuidado todo especial. Então, apenas isso. Nós temos aí o processo sobre relatoria do conselheiro Durval Amaral também, que está sobrestado, e é importante levantar mais esse assunto sob responsabilidade também de Segrégio Tribunal. Muito obrigado, senhor presidente. A presidência agradece. Conselheiro Zucchi, concluiu a pauta? Não tenho mais nada em pauta, agradeço Vossa Excelência e aos demais. Esta presidência que agradece, concede a palavra ao conselheiro Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Obrigado, senhor presidente. Sem processo. Esta presidência agradece. Com a palavra, o conselheiro Tiago Barbosa Cordeiro. Agradeço, senhor presidente. Também não tenho nada a relatar. Esta presidência agradece. Com a palavra, o conselheiro Cláudio Augusto Cânia. Obrigado, senhor presidente. Sem processos. Esta presidência agradece. Com a palavra, o conselheiro Tiago Álvares Pedroso. Obrigado, senhor presidente. Esta presidência agradece. Com a palavra, o conselheiro Lívio Fabiano Sotero Costa. Obrigado, senhor presidente. O único processo, o 51.72.32.25, foi devolvido hoje. Eu solicito que ele fique adiado. Está adiado, conforme solicitado por Vossa Excelência. Esta presidência agradece. Com a palavra, a conselheira Muriel Rei. Obrigado, senhor presidente. Sem processos. Esta presidência agradece. Com a palavra, o conselheiro José Maurício de Andrade Neto. Obrigado, senhor presidente, mas também sem processo. Esta presidência agradece. Não havendo mais processos sendo relatados, deixo a palavra livre. Ninguém querendo fazer uso, declaro encerrada a presente sessão, convocando a próxima sessão ordinária para o dia 17 de dezembro, no horário regimental,